primeiro lugar, gostaria de agradecer à banca, a participação da coordenadora Juliana e da professora Tchely. É um momento único que os nossos discentes vivenciam durante a formação de cada um deles. E chegar nessa reta final é uma grande vitória, né? Tanto para eles como para nós também, que fazemos parte da formação de cada um deles. Paloma, você terá 20 minutos para a sua apresentação. Ok. Então, meu boa tarde. Eu me chamo Paloma, sou aluna do curso de Pedagogia e quero aqui também agradecer às professoras Juliana, professora Tchely, por aceitar o nosso convite de compor a nossa banca. Quero aqui agradecer de maneira muito especial à minha orientadora, professora Tatiane, por todo o apoio, por toda a orientação de excelência, por toda a ajuda, por ter tornado esse projeto possível. Minha gratidão. Obrigada a todas vocês. Então, vamos começar a apresentação. O nosso trabalho, ele tem como tema a relação afetiva entre o professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos, uma revisão da literatura. O nosso ponto 1 é a introdução. Então, a afetividade ela é essencial em qualquer momento da vida do ser humano. As relações afetivas elas se manifestam nas situações de ensino por envolver a interação entre pessoas e, consequentemente, o afeto estará presente na relação professor-aluno da educação de jovens e adultos. Bom, até pouco tempo, de acordo com Silva, o trabalho pedagógico ele era visto somente do ponto de vista da dimensão cognitiva e intelectual dos alunos, sobretudo em se tratando de alunos da EJA, desconsiderando-se, contudo, o aspecto afetivo, que, como se sabe, hoje, perpassa toda a relação do ser humano em todos os aspectos da sua vida. Ainda na nossa introdução, nós vamos falar da nossa problemática e apresentar os nossos questionamentos. Qual a importância da afetividade na relação professor-aluno dentro do processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos? E será que a afetividade que se manifesta na relação professor-aluno constitui esse elemento inseparável do processo de construção do conhecimento? Em relação à nossa justificativa, o estudo ele justificou-se pela necessidade de ampliação deste campo de pesquisa e, consequentemente, compreender e destacar a importância da afetividade na relação professor-aluno dentro do processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos. Com relação aos nossos objetivos, o objetivo geral foi realizar uma revisão da literatura sobre a relação afetiva entre professor e aluno no processo de ensino e aprendizagem da EJA. Sobre os nossos objetivos específicos, foram compreender a importância do afeto na relação professor-aluno dentro do processo de ensino e aprendizagem, conhecer os marcos históricos da educação de jovens e adultos e verificar se a afetividade que se manifesta na relação professor-aluno constitui-se de fato elemento inseparável no processo de construção do conhecimento. No nosso ponto 2, nós abordaremos o referencial teórico e vamos falar inicialmente sobre o conceito de afetividade. Aqui nós vamos apresentar 3 conceitos. O primeiro diz que a afetividade é a qualidade ou caráter daquele que é afetivo. O conceito 2 vai nos dizer que a afetividade é o conjunto de fenômenos psíquicos que se revelam da forma de emoções e de sentimentos. O conceito 3 vem nos dizer que a afetividade é a capacidade do ser humano de reagir prontamente às emoções e aos sentimentos. Ainda no nosso referencial teórico, o Rossini vem nos dizer que a afetividade ela acompanha o ser humano por toda a sua vida, ou seja, desde o seu nascimento até a sua morte, e que a afetividade ela está em nós, como uma fonte geradora de potência de energia. Lopes, ele considerando os estudos sobre a afetividade em Piaget, ele vai nos demonstrar que Piaget, intensificou seus estudos sobre a afetividade e inteligência, vindo a considerar que cognoscibilidade e afetividade são indissolúveis, ou seja, inseparáveis. São palavras dicotômicas, mesmo sendo diferentes. O autor defende o tema da correspondência
entre as construções afetivas e cognitivas ao longo da vida do indivíduo e recorre às relações entre afetividade, inteligência e vida social. Ainda no nosso referencial teórico, mas agora falando sobre os marcos históricos dentro da educação de jovens e adultos, temos o seguinte: a EJA, ela trata-se de uma modalidade de ensino regulamentada pelo artigo 37 da Lei de Diretrizes e Bases 9394 de 1996, que diz: a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudo no ensino fundamental e médio na idade própria. Ainda sobre os marcos históricos, segundo Alves, a EJA ela foi tratada por muito tempo de forma secundária, o que impedia sua inserção no sistema de ensino, pois se acreditava de maneira muito errada que o aluno analfabeto ele não conseguiria ir muito longe, portanto, bastava apenas aprender poucas coisas. Ainda sobre os marcos históricos na EJA, Alves continua dizendo que foi com a chegada dos jesuítas ao Brasil que teve início a primeira atividade voltada para a educação. Décadas depois, implantaram as escolas de humanidades. Posteriormente, com a reforma pombalina, os jesuítas acabaram sendo expulsos do Brasil e o ensino passou por uma desorganização. Nenhuma experiência educacional significativa voltada para adultos acontecia nesse período. Em 1824, com a Constituição Brasileira, ela vem dizer que a instrução primária é gratuita para os adultos, porém, no período imperial, quase nada se fez pela educação de adultos. Alves vai continuar dizendo o seguinte, que foi a partir de 1920 que se iniciou um grande movimento popular em prol da ampliação do número de escolas, assim como melhor qualidade no ensino. Se crescia também, nesse momento, reivindicação por implantação de políticas públicas voltada à educação de jovens e adultos. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, criou-se então a Unesco. E em 1947, impulsionado pela Unesco, é lançada, a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, uma política de educação para a grande população. E, de acordo com Alves, foram criadas nessa época mais de 1.000 classes de alfabetização para adultos. Alves diz ainda, ressaltando que um dos momentos mais marcantes no que se refere à educação de jovens e adultos no Brasil foi em 1961, com Paulo Freire, e a sua usada proposta de alfabetizar em 40 dias. Foi criado no ano de 1969 pelo governo federal o Mobral. Depois que o Mobral foi extinto, criou-se então a Fundação Educar, que acabou sendo extinta também no governo Collor de Mello. Outro marco importante da educação de jovens e adultos nasce com a Constituição Federal de 1988, que estendeu a garantia do ensino fundamental gratuito e obrigatório para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria. A LDB 9394 de 1996 institui, então, a EJA como uma modalidade de ensino da educação básica. Ainda no nosso referencial teórico, agora no ponto 3 do referencial teórico, nós vamos discutir um pouco sobre a relação afetiva no processo de ensino e aprendizagem da educação de jovens e adultos e sua importância. Bom, sobre a relação professor-aluno e a afetividade aliada ao processo de ensino e aprendizagem, Oliveira vem explicar que, na maioria das situações, a relação entre o professor e o aluno ela é observada somente quando se pensa em repassar conhecimento ao aspecto cognitivo, mas essa situação ela vem mudando, mesmo que a passos lentos, pois já é possível perceber que pesquisadores passaram a reconhecer a relevância da afetividade dentro desse processo de ensino e aprendizagem. Oliveira vai explicar que Vygotsky, ele percebe o homem como um ser que pensa, raciocina, deduz e abstrai, mas também como alguém que sente, que se emociona, que deseja, que imagina e se sensibiliza. Portanto, é notório que não se pode separar o afetivo do intelectual, já que o ser humano ele deve ser entendido como um todo e não de forma dualista, isto é, separando a razão da sua emoção. Caso essa separação aconteça, é muito provável que aconteça as lacunas nesse processo de aprendizagem do aluno. Silva e Silva, se referindo sobre como deve ser o professor
dentro dessa modalidade, ele vai explicar que esse professor, ele não deve ser apenas um profissional que transmite conhecimento, que ensina, mas ele deve ser o profissional que cuida e ensina com afeto, pois assim poderão trazer para a sala de aula um ambiente de aprendizagem ativa e dinâmica, facilitando o convívio do aluno com a turma e com ele próprio, e dessa forma ajudando seus alunos a superarem as suas dificuldades, as dificuldades encontradas no ambiente escolar, no dia a dia. Ainda dentro da mesma temática, Antunes vai explicar que a afetividade e as relações sociais elas estão intimamente ligadas, pois o trabalho pedagógico se torna difícil e maçante e, por vezes, infrutífero se o professor e o aluno não tiverem um envolvimento emocional satisfatório. Isso acontece porque o aluno ele precisa estar envolvido emocionalmente, não só com o professor, mas com a turma e com o ambiente, para que ele se sinta motivado e para que o processo de ensino-aprendizagem possa realmente fluir de maneira proveitosa. Bom, sobre a afetividade ainda, Freire ele vem nos dizer o seguinte, ele vem nos afirmar que, às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar um simples gesto de um professor, o que pode um gesto, de repente, ser insignificante, ele pode valer como força formadora ou como contribuição do educando por si mesmo. Freire ainda vai nos dizer que o não envolvimento do aluno impossibilita a efetivação da aprendizagem de sucesso. Daí a importância de ter a afetividade enquanto peça fundamental da prática pedagógica, ou seja, sem a afetividade, a efetividade do aprendizado ele é mais difícil. Freire ainda vai dizer que o processo de ensino e aprendizagem ele envolve uma interação socioeducativa entre o que ensina e o que aprende, é o que ele chama de aprendente, né? Vallon vai nos dizer, nos afirmar que a afetividade ela constitui um papel fundamental na formação da inteligência, de forma a determinar os interesses e necessidades individuais de cada um. Em relação à nossa metodologia, o referente estudo ele configurou-se numa pesquisa bibliográfica exploratória, com abordagem qualitativa através de buscas em bases de dados nacionais, ressaltando diversos autores, como Alves, Oliveira, Antunes, Freire, Silva, dentre outros. As bases de dados foram essas, a Cielo, o Google Acadêmico, o portal da CAPES, BDTD e a PepSi. A pesquisa foi realizada de janeiro a maio deste ano, 2020. O estudo ele não foi submetido ao Comitê de Ética, pois nós não fizemos pesquisa com seres humanos, mas nós respeitamos os preceitos éticos com relação às ideias dos autores. Com relação aos resultados da nossa pesquisa, a primeira etapa dos estudos envolve uma busca sem limites de período de tempo, na qual foram verificadas as obras com livre acesso e que estavam disponíveis na íntegra, onde utilizamos os seguintes descritores: afetividade na educação de jovens e adultos, educação de jovens e adultos, a importância da afetividade no processo de ensino e aprendizagem da educação de jovens e adultos, afetividade na relação professor-aluno, afetividade na sala de aula. Ainda sobre os nossos resultados, dessa etapa, resultou um total de quase 70 mil estudos, dentre eles artigos científicos, monografias, dissertações e livros, com os descritores que nós já mencionamos no slide anterior, onde um segundo momento foi realizado a exclusão de estudos em função de inadequação do idioma, níveis de ensino, data de publicação anterior ao limite estabelecido e trabalhos por não terem como foco principal o tema específico que nós propomos nessa pesquisa. Então, depois dessa... Pode seguir, professor. Depois desse momento, nós ficamos com 27 trabalhos. 27 trabalhos estes que atenderam aos critérios da inclusão desta revisão sistemática. Por quê? Porque eles correspondiam à problemática e objetivo da nossa pesquisa. No total de 8 livros, com publicação entre 2002 a 2018, 13 artigos com publicações entre 2000 a 2019, 2 dissertações com publicações de 2006 e 2017, 4 monografias com publicações entre 2013 e 2018. Bom, agora as nossas considerações finais aqui no ponto 5.
Conclui-se que o afeto, de fato, ele é importante na relação professor-aluno, dentro do processo de ensino e aprendizagem na educação de jovens e adultos, onde ser um professor afetivo na relação educativa possibilita que este seja um profissional mais próximo, mais seguro, mais paciente, aberto a críticas, aberto ao diálogo, que ele seja mais sensível às necessidades dos alunos e mais disponível também para ajudá-lo. Verificamos que a relação afetiva e cognitiva, elas de fato caminham juntas e são, portanto, inseparáveis no que se refere ao processo de desenvolvimento e do processo de ensino-aprendizagem na educação de jovens e adultos. Por que não dizer de todo o ser humano, né? Pois ambas se interrelacionam e se influenciam mutuamente. Por fim, é importante ressaltar que as etapas do estudo foram bastante desafiadoras, com dificuldades de encontrar artigos atuais relacionados ao tema da pesquisa. No entanto, foi satisfatório o desenvolvimento do estudo e os resultados obtidos. Concluindo a análise da pesquisa, eu gostaria aqui de sugerir que novos estudos sobre o tema sejam realizados no sentido de contribuir para o trabalho do profissional docente, bem como para a pesquisa neste campo. Parabéns, Paloma, pela sua apresentação. Nós agradecemos também.